E passamos agora para o último convidado. Depois vamos passar a palavra em seguida para o relator e para o senador Telmário Mota. Senhor Guilherme Portanova, advogado especialista em direito previdenciário. Boa tarde a todos. Minoria esmagada, né, senador? Tem a maioria esmagadora e a minoria esmagada. Mas vamos lá, eu quero dar boa tarde aos membros da mesa e um especial boa tarde ao senhor, presidente dessa CPI, a primeira feita na história da Previdência Social, e ao senador Hélio José, que está conduzindo a relatoria com maestria. Eu só queria fazer uma correção, senador Hélio. Quando o senhor levantou ali no relatório de que a tese da seguridade superavitária do escritório Portanova, não. Essa tese é de todo e qualquer especialista que interprete de forma correta a hermenêutica constitucional. Então, ela não é da Anfip, ela não é minha, ela é dos especialistas que interpretam a metodologia e a hermenêutica constitucional de forma adequada, ou seja, seguindo o artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece que a Seguridade tem um orçamento próprio, passando pelo 194, 195, culminando lá no 201. Eu já participei de quase uma centena de audiências públicas. Tá? Eu sou, acho que, um dos advogados previdenciários que mais participou de audiências públicas. Além de ser advogado, sou conselheiro jurídico da Confederação Brasileira, da COBAP, sou conselheiro jurídico da Comissão de Direito Previdenciário do AB São Paulo e milito em prol dos direitos sociais há mais de 20 anos. Nós estamos diante do maior extermínio dos direitos sociais conquistados a ferro e a fogo pelo Constituinte de 88. O problema aqui dessa CPI, que ela tem que responder não é economista que vai dizer, não é atuário, até porque o Collor de Mello, lá em 91, extinguiu os atuários da Previdência Social. Desde 1991 não tem atuário dentro da Previdência Social. E a prova disso é que, de todas as audiências públicas que eu fiz e que fui brindado com a presença de algum representante do governo, e aqui eu fui brindado com uma mesa inteira, né, cada um apresentou um valor, cada um fez uma salada de frutas, se me permite essa analogia, incluindo RPPS. Hoje eu vi nessa mesa aqui uma expositora botar anistiado e militar na conta da Seguridade Social. Então, isso é um erro de metodologia hermenêutica constitucional. E eu acho que tem que ter, a gente tem que fazer um capítulo nessa CPI sobre a metodologia hermenêutica constitucional. Por quê? Porque está lá na Constituição que eu vou dizer. Quando a Anfip, quando eu que pertenço ao movimento Pela Verdade na Previdência, composto por mais de 100 especialistas de direito previdenciário de todo o país, por mais de 200 entidades de todo o país, mais de 200 entidades, o Pela Verdade na Previdência, nós fazemos a nossa interpretação hermenêutica constitucional. E o que a gente vê aqui, e a prova cabal é de que o governo não tem essa hermenêutica, é que cada um apresenta um valor, cada um computa uma receita, cada um coloca um regime, tudo dentro do mesmo balaio. Então, a própria contradição, se vocês verem bem, o discurso dos especialistas oscila muito pouco. E já do governo e dos governos tem contradições radicais, que eu vou explicar agora. Então, vamos lá, por favor, roda aí, por favor. Aqui eu não posso deixar de falar, depois do discurso do líder do governo, a PEC 287 não é reforma, tá, gente? Reforma para melhorar. A PEC 287 é a extinção da Previdência Social Pública. Então, vamos com calma. Guilherme Portanova, você é a favor da reforma? Sou. De uma reforma. Que está lá no dicionário ou no Google, reforma, algo para melhorar. Eu não reformo a minha casa para tirar tijolo e botar a ripa de madeira. Então, nós não estamos diante de uma reforma. Passa, por favor. Passa. Aqui já foi falado, Seguridade Social, a Previdência está dentro da Seguridade. Elas estão umbilicalmente ligadas. Não tem como a Seguridade ter superávit e a Previdência ter déficit.
Tá? Elas estão dentro de um tripé, Previdência, Assistência e Saúde, lá no 194, passa, eu vou mais rápido que eu quero chegar lá. Qual é a diferença do déficit, daqueles que dizem que há déficit, para aqueles que dizem que há superávit? E aqui uma parte do último expositor. Amigo, a Anfip não inclui, não, ela só computa o arrecadado, tá? Se você analisou de forma equivocada a tabela da Anfip, eu não estou defendendo a Anfip aqui, não tenho procuração para isso, mas eu analisei a tabela da Anfip, assim, com mais de 100 especialistas, e inclusive a Anfip exclui as desonerações. Tá? Ela tem uma tabela à parte, depois eu posso mandar para o nobre colega. Então, não, a Anfip não computa algo que pode vir, não. Ela computa as rúbricas constitucionais, as receitas destinadas para a manutenção da Seguridade Social do artigo 195. Então, quem está dizendo isso não é o Guilherme Portanova, é a Constituição Federal, artigo 195, que diz que a Seguridade Social será custeada por 5 super-receitas. Depois nós temos a por lei complementar também, por exemplo, quando a gente tira um habite da nossa casa, a gente paga a Previdência Social. Qual é a diferença do cálculo do governo, quando diz que tem déficit? Diz e não prova. Porque todas as vezes que eu perguntei, vocês computam as 5 receitas? Ninguém me disse ou disseram, não, mas eu só tenho que computar 2. Então você está rasgando o 195. Todo o cálculo que apresenta déficit é inconstitucional. E aí que entra a metodologia hermenêutica constitucional. O 195 estabelece 5 receitas. Contribuição do empregado e do empregador. O governo para nessas 2. Só que ele se ouvido do concurso de prognósticos, aquela fezinha, que cada vez que a gente vai jogar na loteria, a gente paga, o CSLL e o PIS/COFINS. Se a gente incluir todas essas 5, nós chegamos a um superávit de 2005 a 2015 de 658 bilhões de reais. 658 bi. E aí eu não estou computando a DRU, nem desoneração, nem receitas mágicas. Eu estou computando as receitas que a minha Constituição Federal, a minha Carta Magna assim me determina. Então, quando se computa as 5 receitas, tem 658 bi. Isso está sendo discutido na DPF 415, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que está no Supremo, feita lá pela Frente Parlamentar Mista e subscrita por mim e pelo Diego Cherulli, que também é especialista em direito previdenciário. Então, dentro dessa DPF está a prova cabal de que também lá dentro, assim como no mundo aqui fora, do governo Dilma, ela apresentou, foi em junho do ano passado, então a gente pegou as informações dos 2 governos, do Dilma e do Temer. A Dilma apresentou uma planilha com déficit de 80 bi, computando só a contribuição do empregado e do empregador, e o Temer depois entrou e botou uma planilha de 120 bi. Eu e Cherulli ficamos, peraí, alguém tá errado. Aqui está em 200 e poucos. Não, mas é uma coisa, por isso que eu estou dizendo, há uma contradição, nem eles se combinam. Eles poderiam pegar um data show e dizer, vamos usar todo mundo esse data show. Mas não, eles não se combinam. E nós não usamos o mesmo data show. A gente usa a mesma metodologia hermenêutica constitucional. Então, lá no o que a gente percebeu? Por que o governo Temer dizia 120 e o governo Dilma 80 bi? O governo Dilma computou só despesas no regime geral de previdência, leia-se INSS, leia-se CLT, tira militar, tira regime próprio, tira anistiado, tira LOAS e assistência, está dentro da Seguridade Social. E o governo Temer botou todas as despesas, e aí é engraçado, ele bota as despesas, mas não bota as receitas. Eu quero os 22% dos servidores públicos, então. Né? Eles só me botam conta para pagar. O dinheiro para receber, ninguém me aplica. Então, a prova de que eu estou dizendo isso, de que o governo Temer mistura, faz uma salada de frutas, incluindo rúbricas da Seguridade Social, do regime geral com RPPS, está aqui no quadro seguinte. Pode passar, amigo? Aqui está a divisão constitucional, tá? Isso aqui não é o Guilherme Portanova. O RPPS está lá no artigo 40, tem um outro comando, RGPS lá no 194, o militar está num capítulo à parte e a Previdência Pública em legislação. Então, passa, amigão. Aqui está a prova cabal. Eu queria que o representante do governo, o Dr. Romero Jucá, estivesse aqui. Esse aqui é o Dr. Henrique Meirelles, numa audiência pública, fechada ao público,
Vocês já viram alguma audiência pública fechada ao público? Teve essa audiência pública fechada ao público na comissão especial da PEC 287, onde o governo, para justificar o injustificável, onde é que está o erro ali? Eu sou professor de direito previdenciário também. Se o doutor Henrique Meirelles fosse meu aluno, ele ganhava nota 0. Por quê? Olha lá o que ele bota. 2014, 124 bi, 57 bi do RGPS, mais 67 bi do RPPS. Então aqui está a prova cabal, uma foto tirada de uma audiência pública, onde o governo, para justificar o injustificável, coloca... A RPPS, inclusive, a conta é outra, as rúbricas são outras, a legislação é tudo diferente. Seguridade Social é Regime Geral de Previdência, é INSS, é CLT. Roda. Aí nós temos uma coisa que o governo sempre... Eu não consigo entender esse discurso da DRU. Não, mas nós tiramos, mas devolvemos. Então por que tu tira? Eu não consigo entender. Aqui vamos esquecer que eu sou jurista, que eu sei alguma coisa de Previdência Social ou que alguém aqui não saiba nada. Vamos usar a lógica. A lógica. Tu tira 30% de algo que está com déficit? Não. Vamos mais longe. O governo Temer, que está com uma ânsia, uma voracidade para aprovar a PEC 287, que dispensa audiências públicas na CCJ, nós fomos barrados em dezembro do ano passado, na Comissão de Constituição e Justiça. Não quer audiência pública, não quer debate. Ele só quer dar sua visão unilateral, a mano militare. Então vamos lá. Até dezembro de 2015, a DRU era de 20%. Então ela permitia que o governo tirasse 20% de todo o orçamento da Seguridade Social e destinasse para o fim que quisesse, sem dar explicação para onde é que está botando a DRU. Em dezembro de 2015, senhores, a DRU acabou. E aí, por estranho, por mais incrível que pareça, o mesmo governo Temer, que está com um desespero, que tem que reformar hoje, senão vai acabar tudo, vai acabar o mundo, vai ter um Armagedon, ele reinstitui no meio do ano passado a DRU, reinstituiu com efeitos retroativos a dezembro de 2015, e mais, aumentou ela em 50%, porque agora a DRU é 30%. Então, não precisa ser nada para entender que não fecha o discurso. Não fecha, é completamente contraditório. Reinstituir algo de cima do que está quebrado e ainda aumentar em 50%. Agora não é mais 20%, é 30%. Até dezembro de 2023. Faz sentido isso? Óbvio que não. A DRU, o governo diz que vai e volta. Não, o governo não leu a própria exposição de motivos da PEC que foi aprovada nessa casa, infelizmente, e que legitimou a 10ª restituição da DRU. É só ler, isso é um documento público. Peguem lá a PEC que criou a DRU, que toda a PEC tem uma justificação de motivos. A PEC 287 é que a Previdência tem um déficit e que inverter a pirâmide. A PEC da DRU é que é para pagar a dívida pública. Estão tirando o dinheiro da Previdência, da Assistência da Saúde, para pagar juros de uma dívida pública jamais auditada, que tem previsão lá no artigo 26 da DCT, lá em 88, que determinou que um ano essa dívida pública fosse auditada. Na última competência, essa dívida pública consumiu 42% do nosso orçamento, enquanto a Previdência Social, 22%, enquanto o saneamento, 0,01%, enquanto a segurança, 0, alguma coisa. Esse tema é muito bem tratado pela Auditoria Cidadã, pela Maria Lúcia Fatorelli, que é conhecida aqui da casa. Que está convocada e por isso eu nem vou adentrar muito para não para deixar que a especialista fale sobre, né, essa expertise. Então, a gente sabe, quem estuda, quem conhece, sabe que a DRU não volta para a Seguridade Social, e se voltar me mostra, ou se voltar estão quebrando a própria justificação de motivos da PEC que aprovou a DRU como emenda constitucional, porque lá diz que é para pagar a dívida pública, e pasmem, senhores, depois eu vou voltar, mas eu preciso dizer, 42% de 2,2 trilhões foram pagos para a dívida pública, que não foi amortizada, foi pago juros. Na última competência, nós tivemos 900 bi, desses 2,2 trilhões destinados para pagar juros para a dívida pública. Sabe por que eu sei que foi para juros? Porque ela subiu 700 bi. Se pegarmos o gráfico do governo atual, dos 3,3 trilhões destinados para o orçamento, já está em 50%
de todo o orçamento, mais de 1,5 trilhão para pagar juros de uma dívida jamais auditada. Então, essa PEC 287 não é para reformar a Previdência, é ajuste fiscal. É para continuar pagando juros. E se estão tão preocupados em pagar, por que a PEC 55, que é a emenda 95, que limitou, que vai nos atrasar 20 anos, que limitou as despesas primárias? Por que não limitou o pagamento de juros da dívida pública também? Então, é tudo contraditório, basta se inteirar. A ignorância é uma bênção. Mas o governo usa uma propaganda falaciosa na televisão, que é um tiro no pé, porque ela desestimula o segurado de contribuir para a Previdência. Quem lê diz, eu não vou pagar isso aqui está quebrado. Então está lançando, nós já temos uma fuga para o mercado informal de trabalho violenta. Aí o governo gasta milhões, olha, por baixo é mais de 300 milhões, porque eles não apresentaram a conta. Nós entramos com ações e eles não apresentaram a conta. Gasta 300 milhões, 400 milhões para dizer não contribui para cá. O que é óbvio, diminui mais a arrecadação. Agora, voltando para a Previdência Social. Passa, amigão. Aqui, e na época eu alertei, foi o primeiro ato, e aí eu só quero voltar na propaganda do governo. O governo está usando a técnica do primeiro-ministro de Hitler, o Goebbels. Uma mentira repetida 1000 vezes, verdade se tornará. Isso é em relação à falácia do déficit previdenciário. Então, o governo está copiando o ministro de Hitler, Goebbels. Tá? Voltando, lá quando teve essa MP 726, que acabou com o Ministério da Previdência Social, desarticulando todos os defensores da Previdência Social, lá eu vaticinei. Isso é um ato preparatório para a maior contra-reforma jamais vista. Eu só não consigo acertar 6 números na Mega Sena, mas previsão para causa eu acerto. Passa. Aqui está o alerta que eu fiz, um trecho, mas vamos optimizar o tempo. Por favor, passa. A PEC 287, e isso faz parte sim da CPI, ela causa um efeito devastador. 70% dos nossos municípios, em especial aqueles que têm até 60 mil habitantes, elas recebem mais da Previdência Social do que o Fundo de Participação Municipal. No momento que tu cria uma PEC que restringe o acesso a benefício e avilta o valor deles, tu está quebrando a microeconomia de 2/3 dos municípios do nosso país. Como se já não bastasse a crise econômica avassaladora que nós estamos vivendo. E mais, mas em 2016 não teve superávit na Previdência, na Seguridade Social. Claro que não, nós estamos com 14 milhões de desempregados indo a 15. Não tem como ter superávit. Não tem. Então, fica aqui um questionamento para os senhores. 70% dos municípios do nosso país, dos quase 6 mil municípios, 5.568, recebem, e por isso que quando eu digo que a Previdência Social é uma das maiores distribuidoras de renda do mundo, e que Previdência Social não é custo, é investimento. Previdência Social não é custo, é investimento. É assim que nós temos que pensar a Previdência Social. Que ela não é custo, ela é investimento. Enquanto a gente não mudar, vamos continuar indo rumo ao buraco. Então aqui eu só quebrei um pouquinho para ficar uma reflexão na cabeça dos senhores. No momento que tu impede o acesso ao benefício, que tu avilta o valor deles, tu está diretamente mexendo na economia do teu país. Então uma reforma previdenciária tem que ser pensada, tem que ser discutida com a sociedade, tem que ter estudo atuarial. O governo não apresentou até hoje um estudo atuarial. Planilha em Excel não me serve. Planilha em Excel não me serve, eu quero estudo. Eu quero estudo atuarial. Mas dados do IBGE também não me servem, porque o IBGE não apresenta estudo nenhum. Mas, só porque eu preciso dizer isso, a idade mínima de 65 não é 65. É a partir de 65 anos. Porque a cada ano que subir um ponto a expectativa de sobrevida, que quem calcula é o IBGE, órgão vinculado ao governo, sobe um ponto a idade mínima. Vocês sabiam disso? Aí nós fizemos uma projeção para o passado, olha aqui, projeção para o passado, a cada 5 anos sobe um ponto. Então você, homem que tem 40 anos de idade hoje e que acha que vai pagar mais 25 para se aposentar com 65, você está muito enganado. Porque quando você fizer 65 anos, vai estar a idade mínima vai estar em 70. É o burro correndo atrás da cenoura. Nós somos o burro e a cenoura é a aposentadoria. Roda, por favor. Aqui está a prova, isso aqui foi tirado de um anuário.
Porta Nova não inventou, ninguém manipulou. Está lá um livro capa amarela, de 1960. A Previdência Social é saqueada desde antes de 1950, e aqui está a prova. Isso aqui está dentro do livro, olha lá. Antigamente, antes do INSS, do INPS, nós tínhamos os institutos, o IAPI, IAPC, IAPB, bancários, industriários, comerciários. Tínhamos 6 grandes institutos na década de 60. Aqui está o valor em bilhões que em 1960 foi tirado da Previdência Social para lotear onde nós estamos, Brasília. Nós vamos encontrar anuários iguais que demonstram que a Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Angra, também foram utilizadas com dinheiro da Previdência. Inclusive, a emenda constitucional 20 de 98, no relatório dela, consta que criaram um fundo poupador para a Previdência, lá, o artigo 250. Por quê? Porque usaram dinheiro da Previdência no programa de desestatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Então essa casa sabe ou deveria saber disso. Roda. Então, é aquilo que eu falei. Todo o problema é esse, é a hermenêutica jurídica constitucional. Tá? Inclusive, eu peço um apelo aqui à CPI, ao senador Paim e ao relator, que, se puder, oficiar a PGR, porque ela está com a nossa DPF 415, tá? A nossa DPF tem pedido de liminar para que a DRU não incida sobre contribuição social, e na nossa DPF também há a discussão da hermenêutica jurídica constitucional, tá? Está desde agosto do ano passado com vistas na PGR. Nós estamos no momento que nós precisamos discutir isso. Tanto que eu me admirei e nós estamos no momento mais caótico da Previdência Social e o senhor conseguiu instalar uma CPI. Ganhaste minha eterna gratidão. O que é hermenêutica jurídica constitucional? Começa lá no 165, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento da Seguridade Social. Aí, se nós avançarmos para o capítulo 2 da Seguridade Social, lá no 194 diz: a Seguridade Social compreende saúde, previdência e assistência. Aí, se nós avançarmos para a seção 3, na forma de regime geral. Não é na forma de regime próprio. E aí, se nós pegarmos a Lei 8.213, a Lei de Benefícios, que regulamenta esses comandos constitucionais, ela diz lá no artigo 13, o que o Porta Nova está dizendo e o que o governo desconhece. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, RPPS municipal, federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência. Então, o Porta Nova não está inventando nada, os especialistas não estão inventando nada. Isso é interpretação hermenêutica, isso é estudo da metodologia. Por isso que eu acho que o papel mais importante dessa CPI é definir essa metodologia. Enquanto não definir, a gente vai ficar ouvindo uma planilha daqui, uma planilha de lá. Passa, por favor. 1 minuto. 1 minuto, obrigado. Eu já dei como aos outros 3 a mais. E até como eu estou sozinho, eu devia ter 3 de 20, mas tudo bem. Desculpa a brincadeira. Os grandes devedores, os 500 maiores, superam 400 bi, segundo o Marcelo Caetano. O segundo estudo da DIEESE, isso aqui é grave, senador. Se tu computares ainda as dívidas do CSLL e do PIS/COFINS, os 118 mil empresas que devem, o critério da DIEESE desse estudo foi empresas que devem acima de 100 mil, tá? Não botou nem as abaixo de 100 mil. Devem, computando o CSLL e a COFINS, 935 bilhões, senador. 118 mil empresas. Aí eu escutei hoje a ministra Grace falando que ela conseguiu, com 87 mil procedimentos, cortar a B31 e a aposentadoria por invalidez. 87 mil procedimentos, vamos fazer 118 mil. A pergunta, por que não cria uma força-tarefa para executar os devedores? Por quê? Porque o governo cria força-tarefa para cortar benefício de incapaz. Porque se você vai na agência e ainda paga R$60 para o perito e abre a agência sábado, se tu vai fazer um agendamento de um benefício hoje, dependendo do estado, demora 7, 8 meses para tu ter o protocolo. Tu agenda hoje, tu vai ser atendido daqui a 6, 7 meses. Então, para cortar, a agência abre sábado, para conceder é daqui a 7 meses. Só para terminar, repito, se não lutarmos hoje, não haverá amanhã. Isso aqui não é reforma previdenciária. Temos os grandes devedores.
roda só a última que eu quero fazer. Ó, vai. Ó, medidas imediatas. Convocação imediata de especialistas para definição hermenêutica constitucional acerca das receitas e despesas da Seguridade Social. Retorno imediato do Ministério da Previdência Social, que está lá no Ministério da Fazenda. O ofício dessa CPI é PGR para dar o parecer e devolver a carga ao relator, Celso de Mello, para que possa apreciar as liminares. Não estou dizendo para acabar com renúncia, anistia e desoneração. Revisão das renúncias, anistias e desonerações que passaram de 260 bi nos últimos 5 anos. Exigir maior fiscalização contra as fraudes previdenciárias. Proibição de que a DRU incida sobre as contribuições sociais. E eu quero saber se a hermenêutica minha e da Constituição está correta, onde é que foram parar os mais de 650 bi e quero de volta a eles. E eu quero a criação de um caixa único da Seguridade Social, que isso, inclusive, está no na nossa emenda substitutiva global, que é a EMC 58. Muito obrigado. E só para não esqueçam, Previdência Social não é custo de investimento. Muito obrigado. Se foi o senhor Guilherme Portanova, advogado e especialista em direito previdenciário.